Olá! Hoje nós vamos falar sobre o porquê da vida ligada à espiritualidade é difícil. É difícil, gente. Não achem que é brincadeira. Trabalhar com isso é uma coisa muito séria e tem gente aí que leva na esportiva. Mas vamos ao texto. Muitos me perguntam se isso é mesmo uma dificuldade. E se eu consigo realizar outras tarefas, ter outro negócio, enfim, ter outra vida? A resposta é sim. Consigo e tenho uma vida normal. Porém, vamos do começo. No início, tudo é uma festa. Os primeiros contatos com a espiritualidade são uma maravilha. Você recebe conselhos, ouve coisas sobre você e entra no mundo maravilhoso dos livros e histórias fantásticas, que muitas delas, de fato, aconteceram ou são parte de uma história verdadeira, porém, sempre refletem a realidade de alguém. Quando as pessoas te veem emprestando a fala para algum espírito ou entidade fazer uso da palavra, fica maravilhado, muitas vezes pela mensagem, outras pela energia e outras pelo contexto deste mundo onde você está inserido. E não obstante, quer fazer parte disso e às vezes até pensa, como eu gostaria de fazer o que ele faz. Isso não é raro. Cada caso de pessoas ligadas à espiritualidade é diferente. Apesar de ter isso em comum, as vidas de cada um são muito diferentes, já que o compromisso assumido perante os mentores também é. Então, cada um realiza a sua tarefa da forma que combinou. Claro, quando os mentores dizem o que você veio fazer, ou te intuem a seguir determinado caminho, até que você tenha condições de compreender, ou, como no meu caso, estar realizando o combinado. Aí, eles vão te confirmar que era até ali que você deveria ter ido e conseguiu chegar no ponto. Mas para isso acontecer, a caminhada é longa. Falo que é assim nesta época, nestes anos do período compreendido de 1980 a 2025, já que a compreensão a respeito deste assunto, neste período, ainda é muito pequena entre as pessoas. Acredito que a partir de 2026, isso será mais fácil, já que a procura por esta compreensão estará muito grande. Desde sempre, a vida espiritual cobrou seu preço, já que a entrega necessária para que você chegue à estabilidade espiritual é grande nos primeiros períodos. Depois que você estabiliza o aprendizado, e dependendo do que você combinou com teus mentores, você está mais tranquilo para viver. Veja, ser um sacerdote, não importando a religião que você siga, tem suas limitações naturais, até porque você precisa doar de si mesmo para a energia, não importando a linha de trabalho para isso. Isso é visto nos padres, pastores, freis, franciscanos, freiras carmelitas, pais de santo, tata quimbanda, babalaôs e babalorixás que existem pelo planeta. Todo sacerdote tem uma vida devocional como obrigação. Quem veio com esta obrigação não tem como negociar, já que é sua obrigação fazer o que seus mentores querem. A conta trazida de vidas pregressas destas pessoas é muito grande. Geralmente, uma vida sacerdotal existe por este motivo,
E para pagar esta conta, você precisa dedicar sua vida a seus filhos. Nas religiões afrodescendentes, os pupilos são chamados de filhos. Para evangélicos, são irmãos. Para os católicos, paroquianos e assim por diante. O que muitos não sabem é que todo aquele que segue um pai de santo, ou um padre, ou pastor, é parte deste resgate que o sacerdote em questão está fazendo, seja como vítima ou como algoz. Aqueles que chegam à sua casa para aprender sobre a espiritualidade têm algum tipo de ligação e nem sempre é ruim. Algumas vezes as pessoas se aproximam para te auxiliar no processo, pois são enviados ali para isso. Porém, quando isso acontece, esta pessoa também tem uma ligação. Não existem inocentes, nem pessoas iluminadas. Não até este momento. Existem almas em reconstrução e que estão aqui para se curarem, pois são almas que devem muito e combinaram resgatar suas dívidas para com a divindade e para consigo mesmos através do trabalho espiritual. Quando você entende este processo, depois de anos de trabalho, é que você começa realmente a fazer o que veio fazer. Neste momento, é que chega a hora da confirmação sobre o que você já está fazendo. Alguns, então, precisam começar a abdicar da sua vida anterior e constroem e firmam, de fato, este novo caminho, agora baseado nas doutrinas espirituais aos quais estão ligados e foram ali colocados pelos seus mentores de luz, que vêm acompanhando seus pupilos durante suas incursões na matéria, para que estes se desviem o mínimo possível de sua tarefa, se é que existe essa possibilidade. Geralmente, os desvios são enormes, já que as cargas pregressas também são. Quando alguém consegue se alinhar, já está com seus 40 ou 50 anos, e às vezes até mais. Dificilmente as gerações que estão neste momento planetário têm uma condição diferente desta. Sabe-se que com o passar dos anos, as próximas que vierem já estarão evoluídas e virão para ensinar e orientar os remanescentes, que ainda estarão no planeta após a ascensão planetária. Claro, aqueles que conseguirem evoluir seus espíritos e, consequentemente, suas almas, para poderem enquadrar-se na nova formação energética planetária. Já é sabido que os que não conseguirem serão levados daqui. Também existem outras possibilidades, como, por exemplo, você chega a um determinado ponto da caminhada e descobre que não vai viver da espiritualidade e que veio apenas para divulgar os ensinamentos trazidos pelos mentores e que vai ter que ter outra atividade, o que são os melhores exemplos de médiuns que temos, já que estes não se envolvem com questões de ganância, podendo, de fato, realizar um trabalho mais livre em seu espírito puro, já que não existem interesses obscuros por trás daquilo que faz. Os detalhes aqui são inúmeros, mas quando a pessoa vive disso, a coisa se complica, pois você precisa continuar a ganhar sem parar. Não há tempo para desenvolver as coisas pelo tempo correto, já que cada matéria é diferente e precisa de um tempo grande para poder se acostumar com os novos padrões que vem ancorando quando está na caminhada. Não é do dia para a noite. Isso tem dois lados. O lado do pai de santo, que não forma os filhos, pois precisa mantê-los. E o lado daquele que precisa formá-los urgentemente,
para divulgar seu trabalho e difundir seu nome e o nome do seu terreiro. Nem vamos falar das questões dos evangélicos e católicos, pois não nos cabe, mas o lado comercial, de fato, derruba qualquer desenvolvimento. Então, a quem não pode ganhar com isso, ou não veio para viver da espiritualidade e somente tem a obrigação de divulgá-la, muitas vezes cabe trazer a energia verdadeira e este torna-se o médium verdadeiro, pois acaba tendo a paciência e dedicação exigidas, já que a sua vida não depende especificamente disso. Claro, se ele não desenvolver e não fizer o que foi combinado, sua vida será um inferno, mas caso faça bem, a coisa é facilitada. Geralmente, o negócio é: você trabalha e nós não te deixamos sem um trabalho digno, mas tem que divulgar nossos ensinamentos para o maior número de pessoas possível. Enfim, acredito que seja o mais digno e o melhor tipo de aprendizado. Outra situação é a que você está ali apenas para se curar de fato. A questão aqui, bem, como nas anteriores, é aceitar e acreditar naquilo que estão te mostrando, já que você tem pensamento próprio e não acredita muito nisso. Aprender com a espiritualidade e curar suas questões é uma escolha, como tudo na vida. Se você escolher seguir isso, então você vai para uma casa de umbanda, ou igreja, ou casa espírita, e segue as regras e aprende. Coloca isso no dia a dia da vida e acaba por se melhorar e muito, aprendendo o que precisava. Esses são muito raros, pois quando você encontra de fato o caminho da luz, não se contenta em ficar apenas com a prova, sempre vai querer mais. Estes são os estudiosos que acabam abrindo a mente e aprendendo muito sem fazer força. Entendo que são muito raros, mas que eles existem. A questão é que, de vez em quando, eles nem vieram para isso e acabam entrando e caindo de cabeça. A dificuldade realmente está no dedicar-se e aceitar aquilo que está errado contigo e que o erro nunca está na outra pessoa. Tudo aquilo que você joga nos outros está em você mesmo. Esta é a parte mais difícil para todos. O que importa realmente é que você comece a caminhar. Leia um livro, tome um passe, faça reiki, enfim, vá atrás de algo que mexa com a sua energia de forma positiva e comece a andar por este caminho que é cheio de desvios e cruzamentos e que te levará com certeza a algum lugar. E não pense onde você vai chegar, apenas caminhe. Pois se você não andar, bem, jamais saberá do que eu estou falando e jamais saberá onde precisa chegar e nem em que lugar incrível você estaria se tivesse caminhado. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta que eu te respondo com o maior prazer. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te aguardo no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.